As aulas de Márcia. Márcia ficava com eles à tarde e dividia sua aula. Primeiro começava com a leitura do Evangelho. Um dos alunos lia um texto e comentava. Nada como escutar opiniões para compreender um assunto. A professora escutava-os e, no final, dava a sua conclusão, com a qual todos concordavam. Não falavam de religião. Estudavam os ensinamentos de Jesus. Isso era feito todos os dias, de 30 a 40 minutos. Era realmente um estudo interessante. Depois, oravam, fazendo preces espontâneas e sempre se pedia pelos familiares encarnados. Os textos lidos dos evangelhos estavam contidos na Bíblia. Lenita gostava dos comentários de Márcia, que eram de quem já lera muito e raciocinava. Ela gostava desse estudo. Na última parte da aula, normalmente, também de 30 a 40 minutos, a orientadora lia mensagens de mestres espirituais e as explicava. O assunto era esclarecedor, consolador e otimista. Os estudantes podiam trazer livros que pegassem na biblioteca para ler um texto que achassem interessante e comentar. Era sempre a orientadora quem dava a conclusão. No decorrer da aula, os alunos podiam falar sobre seus problemas. Era uma terapia em grupo, sabiamente. Márcia não somente ajudava quem dava o depoimento, como também, com suas explicações, esclarecia a todos. Os 15 alunos ainda comentavam muito sobre suas desencarnações. O primeiro a falar foi Fernando. Desencarnei muito de repente. Gosto daqui, sou grato pelo que tenho recebido, mas não queria ter mudado de plano. Queria estar encarnado com minha família. Sempre fui bonzinho. Não riam. Garotos, é sério. Não me lembro de ter feito nenhuma maldade. Fui bom neto, filho, os amigos gostavam de mim. Aplicado na escola, minhas notas eram boas. Com 16 anos, estava terminando o ensino médio e me preparava para cursar uma universidade. Planejava estudar engenharia de produção. Namorava a Elaine, uma garota muito bonita. Ela estudava comigo. Nós dois tínhamos os mesmos gostos e estudávamos muito. Tudo estava certo em minha vida. Num segundo, tudo mudou. Estava num treino de futebol, jogava com os amigos num domingo pela manhã. No meio da partida, fiquei zonzo. Parei de correr. Senti uma dor tão forte no peito que não consegui falar. Caí de joelhos e, em seguida, de bruços. Escutei dos meus colegas, que pensaram que estava brincando. Fer, qual é? Está com medo da bola? Levante! Não é hora de brincadeira. Pegue a bola. E depois... Fernando, o que aconteceu? Vamos virá-lo, meu Deus! Ele não está passando bem. Chamem o médico, a ambulância. Não os escutei mais. Vi uma luz. Ela me atraía, puxava. Levantei. Flutuei no chão, entrei num túnel. Vi 2 vultos perto de mim. A dor passou e me senti seguro. Suavemente passei pelo túnel e adormeci. Acordei num leito no hospital. Ao acordar, lembrei-me do modo confuso do que me acontecera. Depois, recordei-me de tudo. Tive problemas de adaptação pela inconformação de meus pais e avós. Era filho único. Foi muito bom vir para a escola. Tendo muitas atividades, desliguei-me um pouco deles. A vida continua. Miguel me contou que meu corpo físico faleceu por um infarto fulminante, que todos sofreram muito, e se quisesse suavizar a dor deles, ajudá-los, deveria me adaptar e mandar a eles pensamentos de que estava bem. Tentei, esforço-me para fazer o que me foi recomendado. Minha família está conseguindo superar. Aproveitando que Fernando fizera uma pausa, Vânia perguntou: Você estava doente? Sentia alguma coisa? Nada, era saudável. Tivera somente umas gripes. Uma vez quebrei o pé ao cair da bicicleta. Miguel me contou que fizeram autópsia no meu corpo físico e que havia sido meu coração que parara por um infarto. Tem de ter motivos para falecer. Voltei ao plano espiritual no tempo previsto. Fernando, você sabe o porquê de ter voltado ao plano espiritual desta forma? Perguntou Helenita. Sim, Miguel me contou. Fiquei no hospital por 6 meses. Isso porque o pessoal lá de casa estava inconformado. Catarina, a bondosa socorrista, foi quem nos ajudou, foi consolá-los.
Eles melhoraram e vim estudar. Respondendo a sua pergunta, Lenita, para que eu entendesse que sempre existem respostas para as perguntas, Miguel foi saber para mim. Ele me explicou que na minha encarnação anterior a esta, suicidaram-me por causa de uma namorada, e que esta moça reencarnara também. É a Elaine, a minha namoradinha que está lá, encarnada. Não me recordei. Penso que ainda não tenho estrutura para isso, mas sinto ser verdade. Miguel me contou que quando me suicidei, sofri as consequências do meu ato impensado e que depois de recuperado, pedi para reencarnar e aprender a lição, amar a vida encarnada e a ela dar valor. Alguém aqui voltou desta vez ao plano espiritual pelo suicídio? Perguntou Ana Luísa. Todos negaram. Ana Luísa, querendo aprender, indagou a Márcia. Onde estão os suicidas? Tive um colega de classe que se matou. Tenho conhecimento de muitos jovens que cometeram esta imprudência. Para onde eles foram? Vocês devem ter entendido que reunimos, para fazer esse estudo preliminar, grupos homogêneos. Vocês, 15, são jovens que não procuraram a morte do físico. Foram pessoas boas encarnadas, mereceram ser socorridos e vieram para cá. Todos os suicidas agiram erroneamente e para este ato tiveram motivos. E são esses os motivos que atenuam ou não seu sofrimento. A maioria dos que agem assim, imprudentemente, quer se livrar do problema que o martiriza no momento. Porém, com a morte de seu corpo físico, então, este não se resolve e surgem outros, normalmente piores. Existem motivos justificáveis para o suicídio? Perguntou Fernando. Eu, na minha encarnação passada, dei um tiro no peito por ser desprezado pela mulher que amava. Pensei que ela iria se arrepender por ter me desprezado e sofrer, mas fui eu quem sofreu. Com certeza, arrependi-me dessa imprudência. Com certeza se arrependeu, concordou Márcia. Lembro de que o remorso é muito dolorido. Mesmo quem pensa como você, que seu ato irá fazer pessoas sofrerem, logo entende que quem mais sofre é ele mesmo, o suicida. Pirraça infeliz, exclamou Camila. Se o suicídio, falou a orientadora, for cometido no impulso, quando sentem que continuam vivos, querem voltar, ter sua vida física de volta, e isso é impossível. Aí se arrependem e sofrem. Começo a entender, interrompeu Fernando. Antes de reencarnar, devo ter feito um propósito de amar a vida encarnada, porque, com certeza, tinha medo de voltar a me suicidar. Ainda bem que não cometi essa imprudência novamente. Amei a vida no plano físico, dei valor ao meu corpo físico, me cuidei e ainda amo. Fernando chorou. Márcia o consolou. Pediu para ele ficar após o término da aula para conversar. No outro dia, Fernando contou aos colegas. Márcia me consolou, afirmou que a vida continua, que deveria me alegrar por ter aprendido a lição e que tenho de amar a vida onde quer que esteja, lá ou aqui, que não devo me queixar para não assustá-los. Assim que terminaram o estudo do Evangelho, Sofia perguntou curiosa. Quando nos suicidamos, na próxima encarnação, desencarnaremos com a idade que tínhamos ao nos matar? Não, respondeu Márcia. No plano espiritual, não existe regra geral. Penso que, com o Fernando, aconteceu por escolha. Ele, quando se suicidou, era jovem e desencarnou nessa jovem também. Uma aluna minha, em sua encarnação anterior, havia se suicidado com 20 anos. Nesta última, mudou de plano aos 80 anos. Foi uma pessoa ativa no bem. Ajudou muitas pessoas com tendências suicidas com conselhos. Evitou que muitos cometessem este ato impensado. Temos sempre oportunidades de reparar nossos atos imprudentes fazendo o bem. Tentar ser útil foi escolha dela e conseguiu. Para termos desencarnado jovens, pelo visto, devem existir motivos. Sofia suspirou. Pode ser também que tivéssemos de ficar por pouco tempo lá e voltar à pátria verdadeira. Talvez lá tenha sido um resto de pena, exclamou Edson. Com certeza, para alguns de vocês, pode ter ocorrido isto. Para tudo existe motivo, exclamou Márcia. Ontem falamos de suicídio. Aqui na escola tem alguém que se suicidou? Não foram dadas as justificativas, lembrou Sofia.
As justificativas, respondeu Márcia elucidando, valem a pena em casos especiais. Isso porque temos nosso livre-arbítrio e poder de escolha. Cometer este ato estando obsidiado pode ser atenuante, porém, lembro-os de que ser obsidiado dessa forma acontece por vingança, e a vítima daquele momento foi, com certeza, o carrasco de outrora. Nenhuma obsessão chega a este ponto se o obsidiado não fez maldades. Por doenças mentais, às vezes o doente está tão transtornado que não é capaz de discernir seu ato. Em cada caso é avaliado o motivo. Normalmente, os que desencarnam pelo suicídio se agrupam em locais do umbral, que são conhecidos como o Vale dos Suicidas. São auxiliados pelos socorristas que trabalham na zona umbralina, e quando esses bondosos trabalhadores sentem que o espírito sofredor pode receber uma ajuda maior, eles os levam para os hospitais em colônias próprias ou em colônias como aqui estamos, em alas separadas, no hospital. Temos, no Aprendiz do Amor, uma ala onde ex-suicidas são abrigados. Miguel é também o coordenador dessa ala. Esse Miguel é o cara, exclamou Pedro. Riram e concordaram. Continuando a explicação, Márcia voltou a falar. Depois de ter ficado no hospital, o tempo de permanência é variável. Podem escolher trabalhar, estudar ou reencarnar. A maioria volta assim que possível ao plano físico. Todos se recuperam? Alice quis saber. Infelizmente não. Alguns, pelo remorso destrutivo, não conseguem se harmonizar e reencarnam. Na matéria física, recebem a bênção do esquecimento e não sofrem mais pelo remorso. Isso explica muitas doenças, não é? Principalmente as mentais, opinou Lorena. Não podemos generalizar, são muitos motivos para ter determinada enfermidade, respondeu a orientadora. Jovens e adultos que se suicidaram são tratados aqui do mesmo modo? Perguntou Sofia. Não. Os jovens recebem mais atendimento porque normalmente são mais impulsivos, não pensam muito no ato que cometeram. Muitos pensam que seu ato irá fazer sofrer quem ele julga no momento estar lhe maltratando. Poucos pensam que estão matando sua vestimenta carnal. Adultos têm mais entendimento e, por isso, mais responsabilidade pelo que fazem. O assunto é deveras interessante, exclamou Fernando. Sofri muito quando cometi essa imprudência e aprendi a amar a vida encarnada. Agora vou me esforçar para aprender também a amar a vida desencarnada. Vou contar a vocês uma curiosidade. Elaine e eu namoramos no passado. Ela não me quis mais e me suicidei. Naquela época, não sentiu minha morte, me esqueceu logo. Nesta, reencontramo-nos, namoramos e eu desencarnei e ela sofreu. Mas tudo passa. Leandro, um amigo meu, nosso, consolou-a tanto que estão namorando. Aborreci-me ao saber, porém esforço-me para entender e aceitar. Fernando foi o primeiro a falar. Era do grupo o que mais sentia ter desencarnado. Márcia lhe dava mais atenção. Ele melhorou quando foi jogar futebol no educandário e ensinar a garotada. Quando o curso terminou, ele estava bem. Lenita contou sua desencarnação, agradeceu novamente por ter o braço de volta e afirmou: Quero ser útil com minha mão. Penso que estudar muito aqui e, quando reencarnar, estudar para ser uma médica cirurgiã. Dá certo fazer planos para o futuro? Esse não é incerto? Perguntou Beto. Vocês, elucidou a professora, com certeza mudarão de ideia ainda aqui na colônia. Planejarão trabalhar num setor e, ao conhecer outro, desejar outra tarefa. Fazer planos é sempre bom, contudo, o que não se pode é deixar tudo para depois, e esse depois não se tornar presente. Com certeza ainda é muito recente a mudança de vocês para decidir. Podem planejar. Lembro, Lenita, que podemos ser úteis com as mãos em diversas oportunidades e profissões. Um carpinteiro que faz uma cadeira, um escritor ao escrever algo edificante, a cozinheira que mexe com alimento, etc. Vou ler para vocês um poema de que gosto muito. É de Amélia Rodrigues, que os encarnados têm o privilégio de ler pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que o recebeu em Buenos Aires, na Argentina, em 21 de novembro de 1962. Chama-se Poema da Gratidão. Vocês podem lê-lo.
Agora vou ler somente a parte que se refere às mãos. Obrigada, Senhor, por estas mãos, que são minhas, alavancadas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acariciam, pelas mãos que elaboram as leis e pelas feridas que cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estão com lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nesses traços, como estrelas sublimes, fulgindo nos meus braços. Admiraram o poema, Helenita mais ainda. Ao terminar a aula, Camila comentou com Lenita: Estou pensando em ser professora. Sei que terei de estudar muito. Tenho como exemplos Márcia e Daniel. Eles sempre nos respondem com coerência. Se não mudar de ideia, vou ser professora. Camila também contou como foi a sua mudança de planos. Alice falou de si. Levei, ao reencarnar no corpo físico, uma enfermidade. Nasci doente. Passei uma infância enferma. Isso porque fiz algumas maldades na minha outra encarnação. Não sei o que fiz e nem quero saber. Na minha desencarnação anterior, no período que estive no plano espiritual, não consegui me recuperar, porque não consegui superar o remorso. Penso que foi um alívio, uma bênção ter reencarnado. Embora desconfortável pela enfermidade e sentir dores pelo tratamento, fui uma criança alegre e risonha. Entre 9 a 13 anos, passei melhor. Estudei porque tinha uma tia, que é professora, me dava aulas. Aí apareceu uma segunda doença, um tumor nos rins. Por meio de uma cirurgia dolorosa, retiraram meus 2 rins. Passei a fazer hemodiálise. O câncer se espalhou, tive uma metástase e desencarnei. Confesso que foi um alívio para mim me livrar das dores e também para minha família, porque eles sofriam por me ver padecer. Eles acreditavam que a desencarnação seria melhor para mim. Realmente foi. Conformaram-se, e essa atitude me auxiliou na minha mudança de plano. Aqui, maravilhei-me por me sentir sadia. Se um dia estiver preparada, irei saber o que fiz na minha outra existência. Por enquanto, saber somente isso me basta. Sou muito grata por ter tido a oportunidade de aprender, mesmo sendo pela dor e por não existir um enfermo eterno. Não gosto de lembrar o período encarnada. Aqui é tão bom. Uma coisa certa, vou sempre dar valor ao corpo, tanto o físico como o perispiritual. Tanto meu como de meu próximo. Amo a vida. Cássia contou. Também desencarnei por doença. Tenho 2 irmãos. Um deles tem síndrome de Down. Eu era sadia e adoeci. Tive meningite. Demoraram para diagnosticar a doença. Por um erro médico, piorei e desencarnei. Miguel me contou que vim no tempo certo. Vovô e titio, que estão aqui há anos, me ajudaram. Gosto de morar com eles. Os 2 me agradam. Sabe o que eu escutei de alguns dos meus familiares? O deficiente continua vivo, a outra, que era sadia, morreu. Fiquei indignada ao ouvir isso. Amo meus irmãos. Ninguém é deficiente por acaso. O acaso tem caso. Não é, Márcia? Indagou Vânia. É isso mesmo, respondeu a orientadora do grupo. Para tudo existem explicações. É bom retornarmos ao plano espiritual no tempo previsto. É verdade que podemos esticar este prazo ou abreviá-lo? Perguntou Edson, interrompendo a professora. Sim, respondeu Márcia. Algumas pessoas programam de voltar com certa idade, porém pode ser que, sendo úteis encarnadas, esse tempo se prorrogue para que continuem a fazer suas tarefas ou realizem outras. Também pode ser que, ao abusar do corpo físico, este possa ter a falência antes do tempo. Exemplo, o alcoólatra, o toxicômano, o fumante, etc. Para onde vão os que foram deficientes intelectuais, ou deficientes físicos que se recuperaram ao desencarnar? Quis saber Sérgio. Miguel foi, quando encarnado, deficiente visual, e logo que desencarnou, enxergou, contou Lenita. Se a deficiência ou a doença for somente do corpo físico, quando esse falece, o perispírito se torna sadio, opinou Edson. E se o perispírito continuar doente? Perguntou Giovanni. Reencarna doente, concluiu Enzo. As oportunidades, elucidou Márcia, de se reparar erros fazendo bem, todos nós temos.
Lembro que podemos ter enfermidades para provar que somos capazes de passar por dores e não nos revoltar, aprender a ser pacientes, etc. Aquele que não se perdoa e julga quem tem de sofrer sente remorso destrutivo, que ao reencarnar pode transmitir ao corpo físico essa desarmonia. Uma pessoa que é encarnada teve deficiências sérias. Ao desencarnar, socorrida, se fez por merecer. Se não foi uma boa pessoa, poderá vagar e para o umbral como qualquer outro que agiu indevidamente. Continuar deficiente no plano espiritual irá depender de sua atitude. Se for para o umbral, desencarnados moradores podem ajudá-lo se isso for do interesse deles. Ou ele mesmo, sabendo que está desencarnado, pode enxergar, andar, etc. Pode fazê-lo por entender que a deficiência era do corpo carnal, mas se for socorrido, rapidamente se recupera. O deficiente mental normalmente é socorrido, isso porque, reencarnado, não teve discernimento para agir errado, nem para fazer o bem, porém, teve um período de aprendizado. No plano espiritual, tornam-se sadios e podem escolher estudar, trabalhar ou reencarnar. Mesmo os que desencarnaram adultos, quase sempre vão por um período para educandários, ou para alas próprias, em hospitais e colônias. Ainda bem, exclamou Cássia. Meu irmão é tão bonzinho, na próxima reencarnação não será mais deficiente, não é? Não posso generalizar, respondeu Márcia. Provavelmente não, mas aí ele terá de provar a si mesmo que não fará novamente o que fez para desarmonizar. Cássia, você contou que estava hospitalizada e que piorou por erro médico. Você o culpa? Perguntou Ana Luísa. Não o culpo, respondeu Cássia. Minha família pensou em processá-lo. Este médico me examinou rápido, não prestou atenção. Quando piorei, fui atendida por outro que fez de tudo para me ajudar, mas não conseguiu. Vim a saber que o segundo médico é dedicado à sua profissão. Estava trabalhando havia 12 horas e, mesmo cansado, me atendeu com atenção. Ele é incapaz de atender indevidamente um paciente. O primeiro médico, quando me examinou, estava também cansado e com muitos problemas particulares. Quando soube do meu falecimento e que cometeram um equívoco, ficou sentido. Infelizmente, isso tem ocorrido. Médicos cansados, com problemas e que não são dedicados, erram seus diagnósticos. Meu pai conversou com ele, lhe deu uma lição de moral e desistiram de processá-lo. Espero que ele seja mais atencioso. Eu, quando encarnada, sentia que voltaria jovem para o plano espiritual. Falava muito isso. Meus comentários eram espontâneos. Sinto que aqui é o meu lar. Alegro-me por estar de volta. Eu sou grata a todos que me auxiliaram. Quero ficar bem. Tenho me esforçado para aprender a ser útil. Desejo retribuir o bem que recebi desta família que me recebeu, ajudando-os quando desencarnarem. E se você não tivesse perdoado e quisesse se vingar, o que teria acontecido? Isso pode ocorrer, não é? De os desencarnados quererem se vingar? Sofia quis saber. Se isso tivesse ocorrido, Cássia não estaria aqui, opinou Edson. Vinha saber que isso acontecera dias depois de ter acordado no hospital aqui da colônia, falou Cássia. Senti meus familiares pensando, e Miguel não só me contou como também conversou comigo. Me aconselhou a esquecer este fato, perdoar e me concentrar na nova vida que teria. Fiz isso, foi o certo. Foi mesmo, elucidou Márcia. Ser socorrido de imediato, logo após o corpo físico ter parado suas funções, é merecimento. Muitos, ao desencarnar, têm essa oportunidade de ter desligado seus espíritos dos corpos carnais mortos e ser levados para postos de socorro. Podem, ao despertar, pelo livre-arbítrio, ficar, sair ou ir vagar. Cássia teve esta opção. Mesmo aqui na colônia, recuperando-se em nosso hospital, ela poderia sair e ir para perto da família ou obsidiar o médico querendo se vingar. Nas duas situações, ela se perturbaria e sofreria muito. Junto de familiares, ela inconscientemente sugaria a energia deles, e se entre eles houvesse algum médium, seria o mais prejudicado, porque ela, sentindo-se melhor perto dessa pessoa, a deixaria fraca. Quanto a obsediar o médico, poderia ser que isso ocorresse ou não. Poderia ser que, se ele não aceitasse, isso tornasse a obsessão mais difícil ou que ele tivesse um protetor que impediria. Esse médico pode ter sido negligente, mas com certeza não teve a intenção de ser a causa da morte de alguém. Agora entendo o motivo de ter dormido tanto, exclamou Camila.
porque se não tivesse tido essa bênção, seria perigoso meus pais me chamarem e eu sair do hospital da colônia e ter ido para casa. Como recebemos? Que ajuda preciosa tivemos! Escutando o que aconteceu com a Cássia, concluo que o melhor é ter uma profissão que não represente tanta responsabilidade, opinou Lorena. O melhor, elucidou a orientadora, é fazer tudo o que nos cabe com atenção e pensando sempre. Se fôssemos o outro, como gostaríamos de ser tratados? Todos concordaram. Lenita estava gostando demais das aulas de Márcia. Falar de si foi um bálsamo, e escutar os colegas eram lições.